que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas. E muitas pessoas em 2017 talvez falaram consigo mesmo dizendo que não atravessariam 2018. Muitas pessoas colocaram planos, propósitos, e porém não tem se concluído. E 2018 está se indo e a considerai os corvos que nem sameiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta, quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Amém? Vamos intitular essa palavra nessa manhã: como estamos diante de Deus? Amém? Qual a nossa visão diante a Deus em nome de Jesus? Como estamos caminhando perante a face de Deus? Qual os propósitos? Qual a direção estamos tomando? Qual é o nosso pensamento sobre o Evangelho? Sobre um Deus que tudo fez, criou os céus e a terra, e tudo o que há nos céus e a terra, e até embaixo da terra a Bíblia diz que os demônios estremecem. Deus, Ele criou tudo numa perfeição, mas Ele fez algo com muito carinho e amor.
Ele fez o homem à imagem e semelhança a si. Foi a criação mais importante que Deus fez. Eu, você e todo ser humano na face da terra. Ele nos criou para o servir, para ter entendimento e discernir as coisas divinas que é a palavra de Deus. Ele nos criou para adorar somente Ele. Ele diz: adorarás somente o Senhor teu Deus. Mas tudo começou de uma forma, às vezes, errada. Depois de Deus ter criado tudo e colocado no jardim do Éden, ali o homem a quem Ele fez, para não passar trabalho, para simplesmente desfrutar da glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que da glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque lá em Gênesis capítulo 2, a Bíblia já diz que o próprio Deus disse assim: e o meu Espírito passeia sobre as águas. Nessa manhã, em nome de Jesus, o homem, como sempre, tomando as suas atitudes, sempre dando uma passada além daquilo que não se deve fazer, sempre não se refreando a si próprio, não tendo as suas próprias direções, né? Achando que tudo pode, que tudo se deve fazer por conta própria. Não. Nós temos um líder espiritual. Nós temos um Deus soberano. Um Deus que nos deu o dia de vir para essa terra e também Ele sabe o dia de nós partir dessa terra. Por isso que nós temos que ser obedientes a Deus em nome de Jesus. A Bíblia diz que o Senhor disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensível pela vossa vida sobre o que comer, nem pelo corpo sobre o que vestir. A Bíblia diz que Deus não olha para a aparência exterior. Lógico que nós temos que ser pessoas idôneas e sábias, dar o melhor de nós para Deus. Amém? Saber nos comportar, saber entrar, saber sair, está sempre de acordo, conforme Deus quer que nós andamos em nome de Jesus. A palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não se prega uma doutrina na roupa, no cabelo. A própria palavra, ela vai moldando as pessoas, e nós vamos entendendo, o Espírito Santo vai falando, e nós vamos nos aperfeiçoando o nosso exterior pela vontade de Deus. Mas às vezes nos preocupamos tanto em nome de Jesus que acabamos tomando uma direção que muitas vezes entristece a Deus, nos precavendo somente com as coisas da terra. Isso é mal? Não, é bom. Mas quando nós botamos Deus adiante sobre todas as coisas em nome de Jesus, é muito bom a gente ter direção de Deus, porque a palavra diz que o homem faz planos, mas a resposta vem da boca do Senhor. Às vezes não nos concluímos, nem espiritual, nem no material, porque ficamos divididos, não conseguimos discernir, ou seja, obedecer realmente a palavra de Deus. O pão nosso de cada dia nunca vai te faltar, nem a ti nem a mim, porque quem se preocupa com o pão nosso de cada dia, ele vive o hoje. O amanhã não pertence a mim nem a ti, pertence a Deus. E Ele sabe todas as coisas. Ele sabe as minhas e as tuas necessidades. Mas Ele deixou um legado muito
muito abençoada em Mateus 6,33. Ele diz assim: buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Para quê? Para que as demais coisas você já crê acrescentar. Como estamos diante de Deus nesse ano que passamos em nome de Jesus? Aleluia, como estamos? Será que não se preocupamos mais, não ficamos mais apreensivos, amém, com aquilo que comer, ou pelo aquilo que beber, ou por aquilo que vestir? Será que não buscamos mais as coisas que nos satisfaz a nossa vontade e deixamos de buscar as coisas que agradam a Deus em nome de Jesus? Como temos andado na presença de Deus? Sabemos que é um caminho que, quanto mais o tempo passa, mais estreito fica, né? Está estreitando a porta, ela está estreitando. A porta larga, ela nos oferece muita coisa, mas a porta estreita vai passar só aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O Senhor diz em Apocalipse 3:11: guarde aquilo que tu tens, para que ninguém te roube. Amém? Estamos falando de salvação. Às vezes nós precisamos abrir mão de muitas coisas. Precisamos, para servir a Deus, se precisa abrir mão. Abrir mão que eu falo não é dar o que você tem que Deus já te deu, lança fora. Mas é deixar algumas coisas de lado para estar aos pés do Senhor. Que nem Isaac casou com uma mulher estéril. Ele tinha 40 anos quando ele casou. E a Bíblia diz que ele orou inconstantemente 20 anos. Ele poderia ter todos os motivos para procurar outra esposa. Ele poderia ter todos os motivos, porque a Bíblia diz que Deus determinou na família de Abraão que multiplicasse a sua semente. Mas não, ele buscou a Deus. Ele inteirou seus caminhos aos pés do Senhor. Ele não se preocupava com aquilo que comer ou com investir. Amém? Mas ele se preocupou com aquilo que Deus colocou no seu coração. Vivemos tempos de capitalismo. Vivemos tempos de ofertas. E Deus, ele não tem interesse. Ele não tem interesse em eu me mostrar nas minhas vestes. Ele não tem interesse em que nós nos mostramos e apresentamos para eles números ou cálculos. O Senhor, ele tem interesse em cuidar do interior, que é a alma, em nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor disse: considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E olha que Salomão foi ungido de Deus, né? A Bíblia diz que Salomão foi um dos profetas mais ricos da face da terra. Ele tinha uma riqueza incontrolável. Mas o Senhor mostrou para Salomão e disse, né, que nem Salomão se vestiu como os lírios, porque a perfeição de Deus é única. É única. Toda a natureza foi Ele que criou, e tudo veio numa perfeição única e exclusiva de Deus, para mostrar ao homem que por mais que ele cresça, que por mais que ele tenha, ele só é realizado quando ele tem um encontro com o Espírito Santo de Deus. Nós só somos realizados nessa caminhada em nome de Jesus
quando nós temos encontro com o Espírito Santo. Glória a Deus. Essa é a maior realização. Paulo diz que o homem que perde o Espírito Santo, ele é o mais miserável dos bichos. E a pior morte é a morte espiritual. Em nome de Jesus. Por isso, se você observar os textos bíblicos, você vai ver em quase toda parte que o Senhor ele tem sempre uma palavra para trazer um ânimo ao homem, trazer uma esperança. Ele disse a Josué: levanta-te, esforça-te, tenha bom ânimo. Se precisa ter essa direção, porque Deus sabe que o homem ele tem uma tendência muito grande de olhar para as coisas e ver. Amém? O homem ele tem uma tendência muito grande, o ser humano, de conquistar e tentar conquistar as coisas que os olhos veem. Mas a Bíblia diz: feliz daquele que crê sem, porque esse herdará o reino de Deus. Quando nós aprender a separar aquilo que nos tira da presença de Deus, nós vamos ver que o pouco que nós temos, Deus vai acrescentar. Porque o Senhor ele tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Bem, ele tem que estar em primeiro lugar. Porque foi ele é o nosso dono. A Bíblia diz que nós somos feitos almas viventes, pertencentes a Deus. Que nós só estamos aqui por conta ele soprou nas nossas narinas. Bem, e como a gente sabe como é ruim quando falta o ar um pouquinho, né? Dá uma trancadinha nas narinas, né? Tudo provém de Deus. A Bíblia diz no versículo 23, diz assim, ó: mais a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Se não temos uma vida saudável na presença de Deus, se não temos uma vida abençoada na presença de Deus, não temos um corpo que sarado na presença de Deus. A Bíblia diz que se os nossos olhos for o que? Bom, todo o nosso corpo é. Mas se os nossos olhos for mal, todo o nosso corpo é mal. Ele diz: considerai os corvos que nem sameiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiam, e Deus os alimenta, quanto mais valei vós do que as aves. É muito importante nós ter essa visão para poder sobreviver nessa terra. Amém? É muito importante nós confiar em Deus quando às vezes estamos somente com 1 litro d'água na geladeira, né? E somente com 1 quilo de farinha no celeiro. Mas você se entregar a Deus, e ainda muitas vezes o patrão não tem pagado ainda nem o 10. Mas a gente confia em Deus, que Deus vai brandar em nome de Jesus. É uma dependência que nós precisamos ter. É uma dependência que o pastor Lauro ele teve essa experiência. Ele estava lá no norte evangelizando de bicicleta, em nome de Jesus, no sol escaldante. E ele chegou em casa meio-dia, sentou na mesa e olhou para a esposa e disse: tem 3 filhos. Bota o almoço, né? Não tem nada. Não tem nada para comer. Ele disse: então vamos dar as mãos e vamos orar. E na oração ele disse: Deus, foi para isso que tu me trouxeste para cá? Para eu evangelizar de bicicleta, chegar ao meio-dia, não ter nem um pão para os meus filhos?
não ter nada no celeiro. E ele disse que parou de orar e nada acontecia. Nada acontecia. E já era 1h da tarde e eles estavam na mesa de mão dada. E de repente encostou um carro na frente, atrás do fundinho da casa onde ele morava. E abriu as portas e trouxe 2 tachos assim de peixe ensopado. Porque Deus, Ele faz. E ele disse que o Espírito Santo dizia para ele, em pensamento, e dizia assim: come agora, pouco, te alimenta. Nunca duvide do Deus que te mandou tu trabalhar na obra. Come à vontade e te farta, tu e a tua casa. Deus, Ele é superior às vestes, ao corpo. Não fica apreensivo com aquilo que você vai comer, mas deixa Deus fazer a vontade dEle em nós. Meu irmão, um pastor saiu daqui e foi lá para a África pregar, sendo missionário em nome de Jesus. Nós não fizemos a obra de Deus. Você acha que está 1h e pouco aqui é fazer a obra de Deus? Não fizemos nada. Nada. Mandaram para a África, chegou lá. Ele entrou numa casinha: é aqui que tu vai morar. A greta mais pequena era desse tamanho, coberta de palha. Ele, a mulher e os filhos. Ele disse: o que eu vou comer nesse lugar, Senhor? O que eu vou me alimentar? Atrás da casa tinha um puxadinho, tinha um poço, uma tampa. E ele de noite clamava a Deus: me mandasse para cá, vou morrer de fome. Diz ele que bem cedinho se levantou-se, olhou em cima do poço, tinha só manjares. Tinha de tudo para ele comer naquele dia, o pão nosso de cada dia. Quando Deus te chama, Ele te capacita, Ele te instrui, e Ele mostra que Ele é Deus em nome de Jesus. Não te apegue a nada nessa terra. Amém? Não te apegue a nada em nome de Jesus. Tenha tudo com alegria para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas dê honra a quem merece honra, em nome de Jesus. Amém? Deus mostrou para Salomão, né? Com toda a glória que tu teve, olha bem os lírios do campo, Senhor. Olha bem como é que eles são. Nem tu te vestiu assim. Deus tem poder, Deus muda a história, igreja. Às vezes a pessoa ela é muito apegada às coisas da terra. Não que isso seja ruim, não. Você tem que zelar pelos teus bens. Deus gosta daquele que é bom administrador, que trata com zelo a sua casa, o que ali Deus deu. Mas nós não podemos dar as costas para Deus. Bem? Nós não podemos. Às vezes a pessoa diz: hoje eu não vi o culto. Por quê? Porque eu fui pegar a camisa que eu mais gosto e estava amassada. É assim que funciona? Acha que Deus ia olhar para a tua camisa, se ela está com a gola um pouquinho mais curta? Você acha que Deus ele vai se interessar por essas coisas? Não. O Senhor, Ele quer ver como nós entramos na presença dEle. Como o profeta Salomão disse em Provérbios 4:23: de tudo que tens que guardar, guarde o teu coração para o Senhor teu, porque dele procedem as saídas para a fonte da vida. Provérbios 16:3 diz: confia no Senhor as tuas obras, e todos os teus pensamentos serão estabelecidos. Confia em Deus. Confia no Senhor, fica dependente dEle. Amém? Deus, Ele olha para o teu interior. Se não haver mudança no interior,
A mudança tem que ser de dentro para fora. O senhor estava lavando o vidro e ele já estava bravo porque ele jogava muita água, esfregava muito e não saía sujeira. Tinha medo. Ele já estava murmurando e do lado dele chegou um menino pequenininho. E quando o menino ia falar alguma coisa, ele se exaltava e disse: sai daqui. Até que chegou o momento do menino falar e disse: mas meu senhor, a sujeira não está pelo lado de fora, está pelo lado de dentro. Não adianta, amém? Não adianta essas coisas. Quando muda o interior, muda o exterior, é uma transformação, é um brilho. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai, e lá, Deus falou com ele em nome de Jesus. Quando ele voltou, o povo de Israel estava todo de joelho, com o rosto nu. Por quê? Porque no rosto de Moisés tinha a glória de Deus em nome de Jesus. Tinha o poder divino do Senhor. E para que o povo de Israel se inclinasse e olhasse para ele, a Bíblia diz que foi colocado um véu. Moisés nunca teve interesse de alcançar as coisas da terra, mas alcançou as coisas divinas de Deus em nome de Jesus. Nós somos muito agraciados por Deus, igreja. Temos certeza que hoje, todos os que estão aqui, nós estamos com o celeiro farto, cheio. Podemos escolher. Amém? Então nós temos que saber agradecer a Deus, porque Ele tem multiplicado a vossa semente. Ele dá pão para aquele que leva a sua semente. Não tenha medo. Por mais que se fale de crise, por mais que se fale das coisas que estão fora do controle do homem, mas estão no controle de Deus. Fica firme na presença de Deus. Não vai faltar comida na tua casa. Não vai faltar água na tua torneira. Não vai faltar roupa para te vestir, para participar dos convites. Não vai te faltar sapato nos teus pés, nem meia de marca. Mas nós temos que cuidar para não faltar a presença do Espírito Santo. Aleluia. A presença do Espírito Santo não pode faltar na nossa vida, porque Jesus disse a Pedro: Pedro, sem mim nada podeis. Agora não te preocupa. Te preocupa mais em as coisas do alto, em fazer voto com Deus, cumprir, orar de madrugada. Vamos ser um ano de 2019 de oração, de determinação. Hoje o Espírito Santo enviará muitas pessoas a esse ministério, porque Deus vai libertar e curar muitas almas. O Senhor você vai ver sinais, prodígios de pessoas cancerianas gritando em alta voz, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Deus ele vai fazer muito além daquilo que pedimos ou que pensamos. Mas para isso nós precisamos erguer os nossos olhos ao monte, da onde vem o meu e o teu socorro. Nós precisamos se desprender daquele medo, daquela angústia, daquela opressão, porque Deus, Ele é por nós em nome de Jesus. Ele é pela tua vida. Deus vai abrir portas esse ano de 2019. Ele vai te dar vitória. O Senhor, Ele vai transformar, Ele vai derrubar os teus adversários. Ele vai mostrar que Ele é Deus em nome de Jesus. Mas nós precisamos sair um pouquinho do foco da terra e buscar as coisas do alto, como disse Paulo. Buscar as coisas de cima, em nome de Jesus. Amém? É muito prendimento. A gente sabe que a gente tem família,
E quem tem filhos, filha, esposo, esposa, nora, genro, neto, a gente está correndo o risco a todo momento de surgir coisas ao contrário. E tem muitas pessoas que não estão vivendo mais nessa terra, não estão mais buscando as coisas de Deus, porque a mente e o coração já está preso a esses vínculos, né? Se não dá certo, irmão, confia em Deus. Deus sabe o que fazer a cada um de nós, em nome de Jesus. Nós temos que ter uma entrega maior, uma determinação. Nós temos que deixar Deus agir mais e nós agir menos. Amém? Para isso nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos e nos encher da presença do Espírito Santo. Amém? Se você já tem lá veste suficiente, já está até empurrando a porta do guarda-roupa com a mão, porque não cabe mais. Às vezes tem roupa que já faz 1 ano que você não viu, não olhou. Também vamos nos organizar. Amém? Vamos começar a tirar mais essas coisas, porque tem alguns que não têm ainda. Tem pessoas que nesse tempo ele não tem. O que nós temos para escolher, alguns não têm. Amém? Além de nós ser conhecedor da palavra, nós ter o privilégio do Espírito Santo se fazer presente em nossas vidas, nós ainda temos, Deus tem nos dado em abundância em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos o quê? Nos preocupar mais com as coisas divinas de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Temos que orar, temos que clamar, temos que pegar causa. Se cada um de nós pegar uma causa e ir até o fim, como vai alegrar o reino de Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nessa manhã. Louvado seja